Boa noite a todos. Esse é o podcast Ao Pé do Ouvido, com mais uma edição para vocês. Boa noite, Laís. Tudo bom? Como é que você está? Boa noite, Ana. Tô bem, e você? Um prazer estar aqui novamente. Que bom. Hoje a gente está recebendo aqui o Roger. Sim, o Roger, ele vai dar as oficinas presenciais de dramaturgia aqui do Via Cultural Mix, lá na Biblioteca Seu Ambrosio Lima. E ele é um artista do teatro, um dramaturgo. Tive o prazer também de estudar com ele nessa pré-escola de teatro e estamos aqui nessa conversa. Ele é um artista das artes dramáticas e coreográficas. Ele é formado em direção pelo Centro de Formação das Artes do Palco de São Paulo, Escola de Teatro. E ele é especialista em design também pela Escola Britânica de Artes Criativas. Acumula uma ampla experiência em gestão e estratégia de projetos artísticos, culturais e de comunicação. Ele é diretor artístico da Agência Dramática, onde realiza suas criações transversais em teatro, dança e artes gráficas. E, além disso, ele é especialista em criação em artes gráficas na Associação Paulista dos Amigos da Arte, responsável por programas da difusão da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Não é pouca coisa. Eu queria que você começasse essa conversa com a gente falando do Dramáticas com K. Boa noite, Ana. Boa noite, Laís. Prazer estar aqui com vocês e todos os ouvintes da Via Cultural também. Dramáticas com K. Eu acho que sempre quando a gente vai falar de algum projeto que a gente tem envolvido ou que a gente vai falar um pouco de quem a gente precisa recorrer a um pouco da nossa trajetória, né? De por onde a gente passou, quais são os caminhos que vão norteando a nossa estrada. E nesse sentido, quando eu comecei a usar a palavra dramática com K, foi muito de uma crença muito efetiva de que o drama ele norteia a minha vida, né? O drama como ação dramática, como os gregos acreditavam lá atrás, ou como eles organizaram o teatro ocidental, enfim. E eu sempre recorro a isso porque eu acho que independente do projeto no qual eu esteja envolvido, seja ele de qual natureza, porque eu acho que eu sou uma pessoa muito inquieta, então eu gosto de me envolver em projetos das mais variadas linguagens, e não só na área de arte, né, como você citou, em comunicação. Independente disso, o drama vem como um aspecto basilar, é como eu enxergo a vida, é como eu enxergo o teatro, assim, como uma linguagem ética. Eu busco isso na minha vida. Então, esse Dramática com K é um retorno a essa ideia, uma ideia de que o teatro ele pode guiar não só a minha vida, mas a vida das outras pessoas também. Assim, é mais do que uma linguagem artística, uma forma de encarar o mundo e encarar a vida. Eu acho bárbara essa leitura que você fez. Eu tenho uma pergunta também ligada em cima da semiótica, né? Eu trabalho muito com a questão da semiótica, questão da comunicação, e eu também vejo o teatro como uma linguagem, mais do que como uma arte, como comunicação. O teatro ele tem um papel curativo, ele tem um papel educativo, ele tem um papel de rompimento de barreiras. Queria que você falasse um pouco também desse teu caminho, como é que o caminho aconteceu? Quando você fala, né, dos gregos e você fala, traz isso, me reporta muito essa questão da educação que você teve. Tá, eu sou mineiro, eu nasci numa cidade chamada Luz, que fica lá no interior de Minas Gerais, bem lá no centro do estado. E de lá minha família, né, se mudou para Uberaba, que foi onde eu cresci, me formei, estudei, participei de vários projetos vocacionais. Acho que é a história de muitas pessoas das artes como um todo, e eu tive a chance de ser uma criança muito estimulada. Então, quando criança, fiz aulas de teatro, aulas de dança, aulas de música, e isso é muito legal. Quando eu olho para trás e eu vejo isso, tive a sorte de escolher isso como fiz, como carreira, como profissão. E Independente desculpa te disso, interromper, mas assim, que ah, é muito importante isso para a gente por trabalhar nessa educação cultural. Você acha que isso é um diferencial importante na vida de uma criança?
Total, porque eu acho que era o que eu ia complementar, né, assim, ter a oportunidade de acessar, né, essa possibilidade de acesso, de conhecer linguagens artísticas, de sair, eu acho que assim, a arte, de um modo geral, eu acho que ela oferece a oportunidade de você experimentar outros contextos de vida. E eu acho isso muito importante, independente da profissão, independente do caminho que Perfeito. você siga na sua vida, porque é um exercício de autoridade, é um exercício de vivência coletiva, assim, de ter compreensão que a gente é um grão de areia, né, na imensidão da história. Acho que é importante a gente ter essa compreensão de que nós somos seres limitados, mas não limitado no sentido das nossas possibilidades, mas que a gente tem início, meio e fim. A gente continua, né? A gente exerce, a gente transmite, né? Acho que a cultura é isso, assim, uma transmissão de saberes que vão existir independente das transformações que o mundo tem. Eu acho que o mundo ele vai se transformando e a gente está vivendo isso agora, né? Com todas as nossas revoluções tecnológicas, mas o mundo já viveu outras revoluções também. E se a gente olhar em cada momento da história, a arte estava sempre ali do lado, né? Sempre como essa lanterna, essa luz que ilumina, que guia, né, que nos direciona. Então, eu acho que isso faz muita diferença, né? Então, eu acho que isso é um dado importante. Participei de muitos projetos vocacionais, me encantei, acho que tem um olhar nisso tudo que é de muita vontade, de muita curiosidade. Inevitavelmente, eu fui abraçado pela arte e quis transformar isso no meu ofício de vida. Lá em Uberaba, eu tive uma companhia de teatro, Companhia Roger, trabalhei durante 10 anos, né? Então, assim, tem essa parte formativa de estudo da linguagem, mas quando você cria um empreendimento cultural, você passa a ser obrigado a ter contato com um outro tipo de trabalho que é esse muito ligado à política pública, né? Que é entender como as coisas funcionam, como as coisas operam, como é que você garante a sustentabilidade de um projeto cultural. Diretor de teatro, ter um grupo, querer ter um grupo numa cidade de interior, me levou muito para uma atividade pública mesmo. Então, eu tive a chance de ser presidente do Conselho Municipal da cidade, eu me envolvi Legal. em debates de política pública, tive a chance de trabalhar na Secretaria de Educação. O meu perfil também colaborava para isso, porque eu sempre tinha vontade assim, tá bom, eu nunca aceitei as coisas dadas assim. Então, porque as pessoas falam assim, ah, mas por que isso não dá certo? Ah, porque sempre foi assim. Aí eu falo assim, não, não existe sempre foi assim. Eu quero saber então o começo disso ou como é que a gente vai Como é mudar que a isso, gente muda né? isso, né? Então eu tenho um senso de utopia, um senso de vontade de mudança e de falar assim, não, é possível sim, a gente tem que descobrir os caminhos e toda essa trajetória me trouxe para São Paulo para ter esse privilégio de estudar na SP Escola de Teatro, que foi inclusive onde eu conheci a Laís, que eu tinha essa vontade, assim, chegou um momento que eu falei, eu quero muito poder ter esse privilégio de estudar a linguagem, de me aperfeiçoar, de me formar, porque é isso que eu quero fazer da minha vida. Em paralelo, sempre trabalhei como designer. O designer, ele apareceu, no primeiro momento, dos meus projetos. Porque, assim, então, preciso divulgar, preciso aprender a divulgar, preciso criar. E nesse processo eu fui descobrindo que eu poderia, né, exercer isso profissionalmente, né? Vocês trabalham com projetos culturais, vocês também sabem qual é o papel da divulgação dentro de um trabalho, né? Então, essa ideia de que as coisas elas podem coexistir me interessa muito também. Então, eu não preciso ser uma coisa ou ser outra, ou eu não preciso estar num projeto ou estar em outro. Me interessa muito conviver com vários projetos ao mesmo tempo, também tem isso, assim. Então, acabou que eu vou me colocando à disposição do que a vida precisa de mim, né? E hoje é isso. Hoje eu divido meu tempo entre os meus projetos na agência dramática, que são os projetos de arte e cultura e de projetos gráficos, design também, e esse outro lado que é trabalhar dentro de uma organização social e pensar a comunicação de equipamentos culturais, de projetos culturais realizados pelo poder público. Na verdade, você então tem uma visão de gestão tribal, né? De todos fazemos uma coisa em comum para o bem daquilo que a gente está se propondo, dentro de um fazer criativo, e se propôs a entender diversas etapas desse fazer,
para poder consolidar o seu trabalho, e ao mesmo tempo você é um pensador, porque você está num processo contínuo de fazer uma conversa com você mesmo e não se colocar limites. Um desdobrador cultural, posso falar assim? Vamos falar da antiga Grécia, assim, um pouquinho, o caos que você vê, né, na cultura é muito organizado o tempo inteiro por esse lado maker seu. O caminho que você escolheu é muito gratificante por um lado, né? É exaustivo pelo outro, porque requer também uma super responsabilidade. Você se Sim. sente, às vezes, assim, um pouco sozinho nessa responsabilidade? Como é que é ser uma pessoa que tem tantas visões e tantas articulações? Eu acho perfeito essa colocação de desdobramento das coisas. Eu acho engraçado porque eu não sei se talvez a dança tenha me dado isso, assim. Eu sempre enxerguei fazer e pensar como uma coisa muito única, assim, não É, uma consigo, porque coisa não é junto com a descolada, outra. né, do Uhum, corpo. Mas é engraçado, porque eu acho que a gente precisa falar sobre isso, porque as pessoas, elas não elas acham que quando elas estão pensando, o corpo delas está deslocado, né, e eu, uhum. inclusive, levo isso para a oficina de dramaturgia, porque se você me perguntar, a minha prática de escrita, ela passa pela prática do fazer, né, o corpo não está descolado do pensar, e nem o pensar está descolado do corpo. Não me sinto sozinho, eu acho que, pelo contrário, eu acho que assim, eu só consigo fazer o que eu faço, eu só consigo empreender as, as lutas e as batalhas que eu empreendo, porque eu acho que eu tenho um senso de coletivo, de fazer junto. Eu acho que, inclusive, foi por isso que eu fui estudar na SP Escola de Teatro, porque o projeto pedagógico daquela escola enxerga muito a Coletivo. criação como uma ideia de coletividade mesmo. Então, eu não acredito nesse diretor que vai para a sala de ensaio e que é um gênio e ele cria e ele define o que vai ser o projeto artístico, né? E ele constrói uma visão dele, né? E é Então muito louco porque isso é muito. desculpa te interromper, mas assim, então conta isso para quem está aqui ouvindo a gente agora. O ser coletivo não te deixa sozinho e ao mesmo tempo te acrescenta uma mobilidade, uma vitalidade, porque é muito melhor, né, quando a gente trabalha de uma forma mais produtiva e construtiva, não é? Eu acho que isso para mim é o futuro, assim. Eu acho que a gente, porque todo mundo fala assim, a gente está vivendo vou chamar de crise, o desenvolvimento tecnológico, a rapidez com que as coisas estão sendo processadas. Então a gente tem vários questionamentos referentes a algumas profissões, profissões que vão acabar, profissões que vão continuar. E aí toda vez que alguém fala comigo sobre isso, ou alguém me faz alguma pergunta, o que eu falo é assim, a chave está num exercício de criação coletiva, assim, porque estar com o outro é o que talvez a máquina não seja capaz, né? Quando lá no começo da conversa eu falei que eu era resultado de uma trajetória, eu era resultado de uma vida inteira, porque no fundo, a gente vai se afetando por todas as pessoas com que a gente convive e a chave está em ter uma escuta, mas assim, não é uma escuta superficial, uma escuta de Emocional, aprofundamento, né? aprofundamento De mesmo, é. aprofundar no outro, de aprofundar com o que o outro tem, que eu não tenho, e saber, Na claro, aí você verdade, fala de assim, se complementar com aquilo que o outro te traz, né? Na verdade, é exato. uma presentificação à vivência, né, com o E outro. mesmo até de negar, porque às vezes fala assim, especialmente em criação artística acontece muito isso. Ai, mas esse artista pensa de uma forma que não é a que eu acredito, Na ou a verdade, linguagem você está não para se outro lugar. identifica, ou você Sim, não se. só que talvez essa pessoa vai ser a pessoa que eu precise conviver mais, porque assim, entender como o outro opera, entender que caminho é esse, entender, igual eu Ah, falo, com mesmo que eu não vá certeza, usar, eu não queira com usar, certeza. é um direito, mas eu não posso abrir mão desse encontro com o outro. Eu acho que a gente está precisando muito disso, A assim, gente. de uma identificação na diferença, né? Assim, É, porque identificar com o semelhante é fácil, né? Exato, exato. Eu falo muito isso. A gente na Via Cultural, né, Laís, a gente trabalha muito a questão da diversidade, não é de hoje. A gente está aí com um trabalho já há 18 anos, fazendo educação cultural, e a gente ouve muito e se mescla muito nas ideias, principalmente do que é diferente, porque eu, pessoalmente, eu acredito que eu aprendo mais com uma pessoa que me agride, eu aprendo mais com uma pessoa que tem um pensamento diverso, que eu vou me questionar
que eu vou me reentender ou que eu vou tentar me posicionar de uma outra maneira, não como é que eu vou falar? Não é um meio do caminho, mas uma estratégia de convivência boa, porque não existe uma verdade absoluta. Cada grupo tem a sua verdade, né? Cada um tem um caminho de entendimento, precisa ser ouvido. Então, eu acho que muitas vezes a gente retroceder nos nossos processos vem dessa convivência, e esse retrocesso não é um retrocesso de verdade, é uma reelaboração para você ou reafirmar ou mudar algumas coisas, alguns Sim, padrões, e crescer no seu processo individual. Então, o coletivo, ele é assim também, ele não é só como você falou, o igual, o amálgama, aquilo que te atrai, que fala, essa é a luz que eu quero. É também o outro lado, a outra luz, a outra voz, para você ter uma visão mais fractal mesmo da realidade. Então, dança é uma das coisas que tem muito a ver com a escrita, tem muito a ver com essa questão da postura social, que tem muito a ver com a história, que tem muito a ver com a memória, que tem muito a ver com o estudo mesmo do corpo. E aí você vai, as coisas elas vão se acelerando dentro de você. Então, tem momentos em que você se entende como fotógrafo, tem momentos que você se entende como criador, tem momentos que você se entende como. E por que não aceitar isso? E por que não trabalhar dessa forma? Acho que passa também até pelas coisas, não só assim, né, de quem a gente convive ou trabalha junto, mas também do que a gente assiste, né, lê, vê nos Sim. filmes, porque eu, por exemplo, eu assisto muita coisa diferente, assim, o tempo inteiro, é muito difícil, especialmente filmes, assim, é muito difícil eu parar no meio, não voltar mais, não terminar de ver, mesmo se eu estiver detestando, né? O pessoal Mesmo que aqui em casa, seja ruim, tem que ir até o final, também o acredito. pessoal, Carla, mas por que que você viu até o final? Se estava torturante para você, se estava odiando? Eu falei, poxa, eu quero. Também é interessante eu saber o que eu não acho legal, o que eu discordo. Ou eu achei chato, mas me fez pensar em alguma coisa que vai ser legal lá para frente, trouxe algo de bom. Vou ver depois o que eu faço. eu acho que a gente precisa se assombrar, ter uma atitude de assombro, de indagação, às vezes até de repulsa, porque assim, nessa ideia que eu acho que é muito dessa vida digital que a gente leva, de que você formata que as coisas são perfeitas ou que as coisas elas são para serem mostradas ou para serem bonitas, né? E bonitas num sentido muito esvaziado, né? Do que é o bonito, do que é. Então a gente não se permite mais errar, a gente não se permite mais tá feio, tá estranho, ter uma conduta social muito organizada em torno desse lugar de perfeição, né? Então tenho usado uma expressão que tem a inteligência artificial, e aí eu falo de uma inteligência artesanal, assim, me interessa a inteligência artesanal. Quero errar, quero ir devagar, quero não saber a resposta, porque você Nossa, isso é pergunta maravilhoso, né? A gente para ter inteligência, tempo para pensar também. né, artificial, ela te responde na hora, ela tem uma resposta pronta. Eu não quero ter resposta. E aí, por exemplo, quem trabalha comigo às vezes sofre um pouco porque eu estou na sala de ensaio e a gente sempre imagina que o diretor o diretor é o que fala, o diretor tem sempre uma resposta, o diretor responde tudo. E eu sempre com a minha equipe eu falo, eu não tenho resposta, não quero ter resposta. E vá você em busca das suas respostas, porque é isso que você vai trazer de mais rico para esse trabalho. E eu também vou olhar para isso, mas eu quero formular a minha, mas com calma, devagar, quero errar, quero poder errar, né? Quero Uhum. criar no erro, quero fazer alguma coisa que seja feia, quero fazer alguma coisa que incomode, que incomode o outro. A gente já está vivendo o tempo da máquina e acho que a gente precisa voltar A gente para esse saber tá, que é da natureza, né? De assim, imagina, se a Lua tem as suas fases, se a Lua ela tem um ciclo, por que que a gente fica negando isso, né? Se a gente nega os nossos ciclos, a gente nega os nossos tempos, as nossas necessidades, inclusive de descanso mesmo, né? Porque a gente tem a necessidade de parar, de às vezes não fazer nada, porque muitas vezes também eu vejo assim, como eu coordeno um time de criação, eu lido muito com essa coisa de que são pessoas que precisam se exercitar criativamente dentro de um contexto de trabalho. E às vezes a pessoa fala assim, eu tô desmotivada, ou às vezes, eu não tô conseguindo criar, não tô. Mas assim, essa pessoa está respeitando o tempo de intervalo necessário para o descanso,
porque é impossível você ficar criando, né, indiscriminadamente, ou você ficar numa performance de produtividade. Então, às vezes, o que as pessoas precisam é de descansar, é de não fazer nada, é de ter tempo para. Um dia me perguntaram, qual que é a coisa que você acha mais luxuosa? Aí eu falei assim, eu gosto de dormir, assim, eu adoro quando eu tenho tempo de dormir e não fazer nada, sabe? Nossa, Nada, não tô. E eu falo isso para as pessoas, eu não dou curso, falo assim, leia tudo que você conseguir ler, é, veja tudo que você conseguir ver, faça, tipo, muito importante, óbvio. Acho super importante estar com a vida em movimento, mas eu acho luxuoso ter esse tempo do descanso. As pessoas precisam descansar, elas precisam dar espaço para que novas coisas venham e acho que isso acontece quando a gente regenera o nosso corpo físico mesmo. na verdade, assim, a gente tem que ter foco, mas a gente tem que ter limite, né? E esse limite no sentido de saber que está ali com o corpo presente que também tem necessidades fisiológicas. A gente, a pessoa, isso daqui não me importa, né? O importante é estar no processo criativo e tal. Não, porque eu acho que o processo criativo, como você falou, ele depende de você estar aberto para ele com toda a sua sensoriedade. E quando você está ou com fome, ou com uma fome de sono, ou uma fome de um alimento bom, ou uma fome de um relacionamento bom, ou uma fome de estar com você, de ouvir um amigo, de ter um tempo para curtir 5 minutos a mais numa cama, de ter o seu bicho bem cuidado. Enfim, eu acho que assim, o ser humano é ser complexo. Então, não adianta Sim, só se alimentar. O fazer mesmo, isso que eu falo muito do maker, né? Ele tem que ter tempo. O criar é muito essa coisa do observar, né? Você tem que contemplar, Uhum. você tem que saber observar, você tem que ter tempo para sentir. As respostas prontas geralmente são respostas que não são suas, são respostas sociais. Então, eu sinto essa ansiedade nas gerações mais jovens, assim. Eu brinco que eu sempre, né, eu falo do que eu consigo, de como eu aprendi. Então, assim, eu aprendi de uma forma muito disciplinada, assim. Então, o que eu levo, eu, na semana que vem, começo um curso de atuação. Então, assim, o que eu tento levar para esses jovens atores é a ideia da disciplina, né? E não essa disciplina que vai te castrar, que é geralmente como as pessoas enxergam a disciplina, mas enxergar a disciplina como um processo que vai te amparar na sua caminhada para que você desenvolva uma maturidade, para que no momento certo você saiba caminhar grilhões. sem grilhões, talvez. Estava pensando o que poderia ser, mas uma imagem, mas é isso. É como se fosse você tá andando de bicicleta quando você é criança, tem aquelas rodinhas que te ajudam a se equilibrar, e aí um belo dia você vai tirar e vai conseguir caminhar e vai se equilibrar na bicicleta sem a necessidade desse apoio, né? Então eu vejo a disciplina como esse processo. E aí é muito louco, porque assim, é um processo de vida inteira. A sua escrita, por exemplo, né, que é o curso que a gente vai fazer na Via Cultural, a sua escrita ela é uma prática que você vai escrever, 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 e você vai descansar da escrita, você vai voltar para a escrita, você vai escrever mais. E quanto mais, sei que é um privilégio, nem sempre as pessoas podem se permitir isso, mas ter a chance de deixar descansando, voltar, escrever mais, ou o que eu escrevo hoje certamente vai ser pior do que eu vou escrever amanhã. Mas eu preciso escrever hoje, para que exista o amanhã, para que exista o que eu vou escrever depois. E precisa ser cultivado. Acho que você estava falando de se alimenta, né? Então, assim, a ideia de nutrição é o que eu como, é o meu alimento, mas é também o que nutre a minha alma, né? O que me nutre Exato. espiritualmente. E aí, num exercício mais coletivo, como é que eu estou cultivando um bem viver em grupo, né? Em conjunto. O que que eu faço que não é para mim, que não é para me dar dinheiro, que não é para quem eu gosto, né? O que que é para o mundo, né? Quais são as sementes que eu estou lançando? Esse é o desafio, né? Olhar para o que a gente pode mudar, o que que a gente vai cultivar. E é isso, cultivar é um exercício que eu adoro fazer com crianças, por exemplo. A criança ela vê a semente, né? Você planta a semente, vai demorar um tempo para ela germinar, e aí você vai acompanhando diariamente mudanças às vezes imperceptíveis até que um dia
Eu tenho um broto, e esse broto pode virar um arbusto, ou pode virar uma árvore, dependendo do que for. Mas só o tempo vai te dar isso. E aí eu queria fazer assim uma conversa rápida com você, né, Laís? Assim, meio que não vou dizer que é bate-bola, não, mas é assim, eu te perguntar e você me falar alguma coisa, enfim, me dar um pouco do teu olhar e uma dica. Então, eu queria começar com literatura. Tá bom. Eu acho que, como dica de literatura, eu indicaria um livro que eu gosto muito, que é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Hum, É um livro que eu gosto de ler pelo menos uma vez por ano, teoricamente curto, mas ao mesmo tempo, cada vez que eu leio, me toca num lugar diferente ou me afeta num momento com alguma questão existencial que eu tenho naquele momento. Então, eu sempre indico esse livro. bom, maravilhoso. Então, e teatro? Teatro. Teatro eu vou puxar a sardinha pro Teatro Sérgio Cardoso, que é o teatro que eu trabalho. E porque a gente, né, um teatro público, eu acho super importante a gente cuidar dos nossos Pra equipamentos. caramba. Um teatro lindo. E a gente está com um projeto até o final de setembro, que é o Palco Semente Sabesp, que é um palco voltado para o teatro infantil. Assim, a gente estava falando de cultivo, a gente estava falando de possibilidade de acesso. É uma programação gratuita com espetáculos muito legais infantis, então dá para procurar pelo Instagram ou no site do teatro. Eu acho que todo mundo precisa ver teatro infantil, não só as crianças. Eu acho que entrar em contato com a criança interior. Fica esse convite até o final de setembro, a programação do Palco Semente, vocês podem acompanhar pelo site do Teatro Sérgio Cardoso, e a programação é toda gratuita, então dá para vir numa boa. Bom convite, uma super lembrança. Dança agora. Dança. Eu vou falar, é no final do ano, mas já Uhum. fica aí o convite para todo mundo se organizar, porque os ingressos já estão à venda. É um trabalho da São Paulo Companhia de Dança, que curiosamente vai estar aqui no Sérgio Cardoso, mas enfim, a temporada deles eles fazem em outros lugares. Mas esse trabalho em específico que eu vou convidar as pessoas vai estar em cartaz aqui, que é uma remontagem de O Quebra-Nozes, que é um balé muito conhecido, mas é um encontro muito feliz entre a dança clássica e as danças populares brasileiras. Assim, eu não vou dar spoiler de como é a montagem. Eu acho que vale muito a pena assistir esse trabalho, porque quando eu assisti ele na estreia, que foi há 2 anos atrás, eu saí com uma sensação de muito orgulho de ser brasileiro. E é um projeto gerido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, cuidado por Moés, então é uma parceria muito frutífera e que vale muito a pena, assim, um trabalho que eu acho que vale assistir. Nossa, maravilhoso. Exposição. Exposição. Eu acho que qualquer coisa que tiver na Pinacoteca vale a pena. Também sempre falar que a Pinacoteca é um equipamento do Estado. Aos sábados ela é gratuita, então assim, ela tem um ingresso que é um valor razoavelmente baixo, mas para quem não tiver condições de pagar, aos sábados a Pinacoteca está aberta, e acho que só o acervo da Pinacoteca já é gigante, assim, você não consegue esgotar numa visita, assim, então é um lugar para ir sempre. Do lado tem o Parque da Luz, que é um parque também muito bonito, então fica esse convite para Tem conferir. todo o E até o conjunto final, ali, né? Que também é isso, maravilhoso arquitetônico, enfim. até o final de agosto, se não me engano, tá com a exposição da Lígia Clark, que eu acho que é uma artista fundamental para as práticas de cuidado. Enfim, ela enxergava também muito essa ideia de arte, vida, vida, arte, e acho que pode inspirar as pessoas a pensar um pouquinho no que elas estão fazendo com a própria vida. Então, é uma exposição que vale a pena também, lá Não, na Pinacoteca. a Lígia, ela foi muito presente na minha vida inteira, né? Como uma pessoa pensante, instigante e completamente revolucionária, né? Dentro dos parâmetros da época, cada onde ela veio, enfim, o que ela teve de alcance. Desculpa até entrar assim na coisa, mas é Não, porque eu realmente amo o trabalho é, dela, assim, sou eu fã de gosto. carteirinha. E olha para você ver que curioso, o trabalho que eu fiz com a ASP, Escola de Teatro, constrói o saber muito numa prática, no fazer, e a gente desenvolve experimentos, né, quando a gente está lá. E o meu trabalho de conclusão do curso foi quando eu trabalhei com a Laís.
a gente tinha a Lígia como artista pedagoga, assim, então a gente tentou trazer algumas práticas dela, a gente Legal. estudou um pouco para criar o nosso trabalho, assim. É uma artista que me inspira muito, que eu gosto muito da forma como ela enxerga os processos de criação, de arte e de vida, né? E de cura. E São Paulo tem uma vida criativa, produtiva e cultural enorme. Como é que a gente está hoje com as políticas públicas? Eu acho que a gente está num momento de reestruturação. Na verdade, eu acredito que a política pública ela não é fixa, ela é móvel. Então, exige dos artistas, exige dos criadores, exige dos fazedores um olhar muito atento Participação, né? para os nossos, exato, para os nossos sistemas de fomento. Eu acho que a gente tem, especialmente em São Paulo, espaços conquistados, mas que são espaços que não nos garantem uma efetiva continuidade. Eu acho que talvez o nosso desafio hoje é tentar entender, dentro dessa lógica do edital, dentro dessa lógica da proposição de projetos, como é que a gente cria projetos de longevidade. E isso, como você falou, né, exige participação, a gente precisa se reunir em coletivos. Eu acho que é preciso, para além das práticas individuais, para além das iniciativas individuais, a gente pensar em redes, assim. Então, também tenho falado muito para as pessoas. Vai escrever um projeto, pensa em aglomerar o máximo de pessoas para que esse projeto ele exista e ele não se encerre numa coisa só, ou que ele possa derivar de outros projetos, para a gente sair um pouco dessa lógica do projeto que realmente é algo restrito em começo, meio e fim. Eu tenho uma data de início, eu tenho uma data de finalização e eu tenho um fomento parcial e pontual. Então, como é que eu posso criar uma prática que garanta sustentabilidade para os projetos, para que eles possam existir durante muitos e muitos anos, né? Então, eu vejo hoje que existe um esforço dentro do poder público de tentar enxergar isso, né? Só que, assim, esse enxergar isso do poder público é muito de acordo com as câmaras setoriais, com a presença e a participação dos artistas. A Com gente está num momento certeza. também de reformulação do nosso Plano Nacional de Cultura, então, assim, a gente tem que estar com um olhar lá em Brasília, aqui em São Paulo, no município, no estado, Posso falar uma e coisa? pensando junto. Pode. Tem que ler muito. Se eu quero mudar o meu país, a minha cultura, a minha comunidade, as chances que eu tenho de realmente fazer aquilo que eu quero, que eu gosto, a gente tem que estudar. Eu acho que o artista hoje, ele tem que ter essa consciência de que quanto mais ele se debruçar, quanto mais ele participar, quanto mais ele entender o que está acontecendo e participar das políticas públicas, mais ele vai estar se fortalecendo como esse criador, esse artista, esse pensador. Não dá para a gente ficar à margem e achar que vai dar certo. Exato, perfeito. Acho que estudar, tá junto, estudar mecanismos de participação, porque eu acho que né, um edital ele é sempre uma construção, Sim, exige uma necessidade de participação ativa, de estar junto para entender, e às vezes também passa um pouco por esse entender coletivamente, né? Isso também é o desafio da representação, né? Quando a gente está falando de uma coletividade, eu sim. preciso tentar garantir o melhor para o todo, né? Não para o particular. Assim, eu parto de uma vivência do todo para tentar atender as especificidades. Assim. Então, acho que é um momento de muita atenção e acho que esse é o grande gargalo, de novo, né? O desafio. Pensar em políticas de continuidade para que a gente não exista só no projeto, para que a gente não produz só durante o período da inscrição do edital, né? A gente precisa Exato. estar garantindo isso durante todo o processo, e aí eu acho que também cabe muita criatividade, invenção, outros mecanismos de financiamento. Hoje a gente tem as campanhas de financiamento coletivo, a gente tem outras possibilidades que criam jeitos de o artista existir, né, e resistir dentro da sua criação. Perfeito. Eu vou fazer só aqui um resuminho para quem está ouvindo. Então, a gente tem uma indicação de literatura aqui incrível, que é da Clarice, A Hora da Estrela. O Teatro Sérgio Cardoso, que está ali no Bexiga, né, na entrada do tudo, né, do que a gente tem ali de centro cultural. A remontagem do Quebra-Nozes, né, que também está chegando aí no fim do ano, que vai vir para o Teatro Sérgio Cardoso. Pinacoteca, ali no Conjunto da Luz, e
ficar atento às coisas que estão acontecendo politicamente na cidade. E tem uma coisa, Ana, que eu acho, você estava falando, eu pensei, e aí é uma dica que é cultural, mas é também de Ah, cidadania. Esse ano a gente tem eleição municipal e a gente precisa opa, pensar muito bem verdade. em quem a gente vai eleger para vereador, assim. Então, pergunte para o seu candidato, para sua candidata, como é que ele enxerga as políticas públicas, como é que ele enxerga os mecanismos de fomento. Tenham muita atenção. Acho que a gente tem esse dever político e cívico de eleger pessoas que acreditem na cultura, que acreditem na arte, que acreditem nos artistas. Então, a gente precisa ter muita atenção na hora que a gente for votar esse ano. A vitória é certa. É certa. E aí eu queria falar nessa questão da Vitória, puxar agora a sardinha para a Via Cultural. Queria que você contasse um pouco da nossa oficina. Pois é, estou muito feliz com esse convite da Via Cultural e vou estar com vocês lá na biblioteca com uma oficina de dramaturgia que eu acho muito legal pensar a criação a partir de um exercício dramatúrgico, assim. É uma oficina de escrita, mas a gente vai pensar a escrita em toda a sua potencialidade, escrita com corpo, escrita com palavras, com imagens, por que não? Através da linguagem do teatro, a gente vai aprender a se expressar e é um convite tanto para pessoas que se interessam por teatro, querem escrever para teatro, quanto para pessoas que estão a fim de se comunicar melhor, de se organizar melhor, organizar uma ideia. Então, porque o teatro ele tem pressupostos na sua escrita que ajudam a gente a articular uma ideia. Então, fica o convite. Eu estou reunindo uma bibliografia bacana, exercícios práticos. Quero muito que a gente possa estar junto pensando nas possibilidades infinitas da escrita. E, Laísa, queria falar também, aproveitar, né, para dizer que lá na biblioteca, o Seu Amoroso Lima, a gente tem um teatro que está à nossa disposição para Hum, essa oficina, com palco, com tudo que a hum. gente tem direito, que a gente Tudo. está abrindo essa oficina também para um público intergeracional, né, Laísa? Conta um pouquinho ainda. Sim, o nosso público é pessoas a partir de 13 anos e sem limite de idade. Então, é legal que tem todo esse intercâmbio de ideias, né, entre as gerações, entre Que legal. educadores, participantes. Eu estou animada para participar também. A gente está fazendo esse trabalho através de uma lei de incentivo a Paulo Gustavo, né? A gente teve a aprovação do nosso plano de ponto de cultura, porque a Via Cultural é um ponto de cultura daqui de São Paulo e do Ministério da Diversidade, lá de Brasília também, né? A gente tem as duas chancelas no Cultura Viva e aqui. As oficinas são gratuitas. Fiquem com a gente, sigam os canais e as redes da Via. Roger, super muito obrigada. Assim, foi um prazer a gente estar aqui essa noite com você. Foi ótimo estar com você, Ana, Laís. Que seja o começo de muitas conversas, que a gente converse muito ainda e quero estar perto de vocês. Boa noite também, muito obrigada também, adorei a conversa e aguardo vocês ouvintes nos nossos encontros. Obrigada, Laís. Obrigada, Roger. Boa noite a todos. Esse foi o podcast da Via Cultural ao pé do ouvido.